Olá pessoal, hoje a gente vai ver dois novos padrões de projeto. São extremamente simples, mas são muito populares, são bastante utilizados por aí. São os padrões Facade e Singleton. Vamos começar com o padrão Facade primeiro. O que seria esse padrão, né? Para mostrar, para ilustrar o padrão, vamos pensar num sistema de esse exemplo que eu estou dando ele já chegou a ficar meio desatualizado, mas agora com a questão de automação residencial, né, inclusive por dispositivos móveis, ele começa a ficar interessante de novo. O exemplo que eu tenho, peguei do livro Use a Cabeça Padrões de Projeto, ele ilustra uma sala de home theater, uma sala de cinema, né? Então eu vou implementar um sistema de home theater. Então tem uma série de equipamentos de áudio e vídeo lá com um monte de controles complicados. E eu gostaria de ter uma interface mais simples para operar esses equipamentos, que eu vou chamar de subsistemas, né? Então esses subsistemas estão integrados, são, sei lá, DVD player, Blu-ray player, ou, sei lá, um media player, CD player, projetor, né? Projetor multimídia no teto, tela de projeção que poderia ser automatizada, descer, né? Embutida no teto, por exemplo. E no exemplo que tem no livro tem até uma máquina de fazer pipoca, que é integrada ao sistema. Então o que acontece? Tem uma grande quantidade de interface para o usuário aprender. Um monte de sequência de passos, interfaces diferentes entre um equipamento de áudio e vídeo e outro, formas diferentes de mexer, etc. Isso é muito comum em equipamento de hardware, né? Principalmente de áudio e vídeo. Bom, então se a gente fosse pensar numa versão software do nosso sistema hardware, eu teria lá o amplificador, o que antigamente era chamado de receiver, né? Ou de home theater, que ele agrega todos os equipamentos nele. Então é ligado nele um tuner. Tuner o que é? É o toca-disco de vinil. Não, desculpa, é o rádio. Tem integrado um DVD player. O DVD player está integrado ao projetor multimídia. Tem o CD player. E além disso tem outros subsistemas, né? Por exemplo, as luzes da sala, máquina de fazer pipoca, a tela de projeção. Então cada um desses tem a sua interface de comandos, né? Então, por exemplo, a tela de projeção tem subir e descer a tela. As luzes da sala tem ligar, desligar e dim, né? Colocar numa luminosidade intermediária e assim por diante. Então a operação pode ficar um pouco complexa. E eu posso querer ter uma interface mais simples para operar isso tudo, né? Então, por exemplo, se eu fosse assistir um filme, antigamente no DVD, faria o seguinte, teria que ter as seguintes tarefas. Primeiro, liga a máquina de pipoca, depois inicia o preparo da pipoca, diminui as luzes do ambiente, desce a tela de projeção, liga o projetor, seleciona a entrada do projetor para DVD, configurar o projetor para widescreen, ligar o amplificador de áudio, selecionar no amplificador a entrada de áudio do DVD, selecionar o som, sei lá, configurar para som surround, porque eu assisti um filme surround, ajustar o volume para médio, volume 5, ligar o DVD player ou Blu-ray player e iniciar a reprodução daquele título. Então quer dizer, uma sequência de 13 passos. E se eu quisesse simplificar isso tudo para um único passo, que seria o seguinte: assistir filme, aperto um botão e todos esses passos são realizados na sequência, né? Se eu não tiver isso, então como é que fica, né?
As tarefas são as seguintes. Para cada subsistema, eu preciso chamar as ações, né? Delegar as ações correspondentes. Então, máquina de fazer pipoca, ligar, fazer pipoca. Luzes, baixar a luminosidade. Tela de projeção, descer, etc, etc, etc. Então, eu tenho 6 classes envolvidas aqui, ou 6 subsistemas. E quando o filme acabar, como é que eu vou fazer para desligar tudo? Eu devo realizar todas essas tarefas novamente em ordem reversa ou tem um procedimento mais simples para desligar tudo? Por exemplo, reproduzir o CD ou ligar o rádio é tão complexo quanto assistir um filme, vai ter mais ou menos etapas. Se o sistema sofrer um upgrade, talvez o usuário tenha que aprender o procedimento completamente diferente. Chegou um novo equipamento, ele vai ter que mudar totalmente a rotina de acionamento dessas ações aí para chegar no objetivo final. Então daí surge o padrão Facade nesse caso, né? O que a gente faz com o padrão? A gente pega um subsistema complexo e torna mais fácil por meio da implementação de uma classe Facade, que fornece uma interface mais simples. Então, Facade em inglês quer dizer fachada, ou seja, eu boto uma fachada, uma interface entre o meu cliente e o subsistema. Isso você pode estar começando a pensar assim, pô, isso não é parecido com o padrão adapter que a gente viu na aula passada? Sim, é parecido, mas não é a mesma coisa. Tá? O subsistema, no caso, com recursos mais baixo nível, continuam disponíveis, caso seja necessário acessar diretamente. Então é outra característica do Facade, quer dizer, eu não estou encapsulando e proibindo o acesso aos subsistemas. Né? Imagina a sala de cinema, o amplificador está ali, se o cara quiser ir lá mexer no volume, ele mexe, mas se ele tiver controle, vamos dizer assim, simplificado, ele mexendo no controle, ele também consegue realizar uma ação mais complexa. Né? Então, os subsistemas estão disponíveis para serem usados diretamente. Como é que se faz isso? Simplesmente implementando uma classe Facade que tem os métodos mais alto nível. E cada método mais alto nível chama os métodos, ou a sequência de métodos, ou o procedimento dos subsistemas. É bem simples, é simples assim. Tá? Então, a observação que eu acabei de falar, né? O padrão Facade não encapsula as classes do subsistema. Ele simplesmente implementa uma interface mais simplificada. As classes do subsistema continuam visíveis. Tá? Continuam disponíveis para acesso direto. E a classe Facade, inclusive, ela pode adicionar funcionalidades para uso do subsistema. Ele pode criar, pode ter lógica dentro dela, além daquela dentro que já está no subsistema. Então, é diferente do adapter, que é quase só uma transmissão e uma adaptação de chamadas de métodos, uma transmissão de requisições. O Facade também pode ter lógica dentro dele. E o subsistema pode estar sujeito a mais de um Facade. Tá? O que faz o Facade? Ele desacopla o sistema cliente do subsistema também. Então, se eu só usar o Facade, se eu não chamar direto o subsistema, se mudar alguma coisa lá no subsistema, basta eu atualizar o Facade sem mexer no cliente. Ele é um padrão de tipo estrutural, tá? E porque estruturar um sistema e subsistemas ajuda a reduzir complexidade. E ele é utilizado para fornecer uma interface simples para um subsistema complexo, né? Havendo muita dependência entre clientes e classes que implementam abstrações, o Facade pode desacoplar subsistemas dos clientes também. E permite também uma organização em camadas, né, de subsistemas. Então, o Facade ele pode ser colocado
como pontos de acesso intermediário entre camadas de um sistema. Tá certo? Em comparação com o adapter, o padrão que a gente viu na aula passada, o que faz o adapter? Ele altera uma interface para compatibilizar com uma interface esperada pelo cliente. O Facade não faz isso, ele simplesmente fornece uma interface simplificada para um subsistema complexo. Então, a definição do padrão é o seguinte: o padrão Facade fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. Ele define uma interface de mais alto nível que torna o subsistema mais fácil de utilizar. Diagrama de classe extremamente simples, né? O cliente conversa diretamente com o Facade aqui por algum tipo de agregação, né? E o Facade, por sua vez, enxerga e acessa as classes dos subsistemas. Então, por exemplo, essa figura aqui mostra, né, que se eu tivesse várias classes clientes acessando subsistemas de formas diferentes, né, se eu tiver um Facade, todas as classes clientes acessam o Facade de forma unificada. Isso aí pode simplificar o sistema e também, simplificando, a gente também reduz normalmente questões de manutenção de código e também probabilidade de erros, né? Então, esse é o padrão Facade. Vamos agora para o padrão Singleton também. O que é o padrão Singleton? Single quer dizer um, né? Único. Então, ele é um padrão aqui que preza pela unicidade. O que ele faz? Ele garante que uma classe tenha somente uma instância e fornece um ponto global de acesso para essa instância. Então ele garante que dentro de um sistema só existe uma instância de determinada classe. Então quando é que a gente vai usar isso? Quando uma aplicação precisar somente de uma instância de uma classe e quando essa instância precisa ser utilizada várias vezes em diferentes partes da aplicação. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto para gravar um log, né, um singleton forneceria um acesso global a esse objeto log e eu garanto que esse é o único log que está sendo registrado, por exemplo. Ou um objeto para controlar a configuração da aplicação. Eu sei que a aplicação é unificada, né, a configuração é unificada e eu garanto que só existe um objeto mantendo as configurações daquela aplicação, né, só existe uma instância dessa classe. Também é comum em objetos processar recursos remotos compartilhados, né? Por exemplo, acesso a portas de hardware, conexão com banco de dados, gerenciamento de filas de impressão, esse tipo de coisa. Mas como é que eu vou garantir uma única instância? Eu poderia dizer assim, não, eu coloco no meu código só um lugar que eu instancio aquele objeto, e aí eu sei que é só ali. É arriscado, né? Eu vou convencionar que eu só vou ter instanciação de objeto daquela classe num único ponto do meu sistema. É arriscado, porque pode aparecer em outro lugar por inúmeros motivos, né? Algum desavisado pode mexer no código, né? Não se sabe. Poderia ter uma variável global que guarda a instância, né? Aí eu manteria um único ponto de entrada, né? Mas isso não impede que seja criada uma nova instância da classe. Eu sei que só tem uma, mas eu poderia daí criar uma nova e sobrescrever aquela uma que já existia, né? E outra coisa de eu ter uma variável global é que assim que eu inicializo o sistema eu já estou consumindo recursos, né? Uma outra maneira de garantir uma única instância então é usando o padrão Singleton. E como é que a gente faz isso? Bom, é uma coisa meio estranha, né? Em Java, por exemplo, permitindo que eu quero fazer o seguinte, né? Eu instanciei um objeto da minha classe e eu não quero depois deixar que essa instanciação aqui que está com a seta vermelha aconteça de novo. A solução para isso é fazer um construtor privado.
né? Confesso que a primeira vez que eu particularmente vi um construtor privado foi justamente na descrição, quando eu estudei o padrão Singleton. E seria da seguinte forma, né? Em Java eu faço isso aqui, ó. Tenho a classe, normalmente a gente tem public, e aqui o nome da classe, isso é o construtor padrão daquela classe. Mas eu posso fazer ele private. O que acontece com o construtor privado? Ele só consegue ser, né, essa requisição só consegue ser chamada, esse método só pode ser invocado pela própria classe. Mas se eu não tenho o construtor criado ainda, como é que eu vou invocar um método desse cara, se eu não criei o objeto ainda? Bom, a solução para isso é criar um método estático que daí chama o construtor. Então o construtor não é chamado pelo operador new. Ele é chamado por um método estático dessa classe aqui. Então a coisa vai ser feita da seguinte forma. Eu vou criar um método público estático, ou seja, ele pode ser invocado sem eu ter instanciado um objeto dessa classe. E ele vai retornar um objeto da classe. Aqui dentro eu vou criar uma instância do objeto da classe. Como sou eu que estou criando dentro de um método, eu posso de alguma forma controlar quantas instâncias já foram criadas. E aí eu garanto que eu só vou ter uma instância, né? Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte. A minha classe tem um construtor privado e tem um método público estático chamado getInstância, né? Obter instância dessa classe. E lá dentro ele chama o construtor privado. Esse construtor privado pode ser um construtor comum, assim, além de ser privado, né? Ele pode fazer as outras coisas que um construtor faria. Mas ele só pode ser chamado por esse método estático, não pode ser chamado diretamente pelo operador new fora da classe. Ok? Bom, e aí para garantir a instância, né? Eu faço o seguinte. Eu posso ter uma variável aqui, um atributo estático, que é uma instância única. A gente sabe que o atributo estático ele é único para todas as instâncias de uma determinada classe, né? Então eu tenho um atributo estático que vai guardar a instância que é criada. E aí, aqui no método getInstância, eu verifico se esse cara for nulo, é porque nenhuma instância foi criada ainda. Daí eu instancio o objeto, chamo o construtor. O retorno do construtor, que é o endereço do objeto que acabou de ser criado, né, a referência para o objeto, eu atribuo a essa variável instância aqui e retorno ela também para quem chamou, getInstância. Então, na primeira vez, o objeto é criado. Nas vezes subsequentes que esse método getInstance for chamado, o que acontece? Ele entra aqui, vai verificar que essa instância não é mais nula, porque já existe uma criada, e ele simplesmente retorna aquela instância que já tinha sido criada anteriormente. Ok? A estrutura desse modelo é bem simples, é constituída de apenas uma classe, a classe Singleton, né, que é a classe que eu quero garantir que seja instanciada somente uma vez. Então ela define uma operação getInstance. Ela tem um construtor privado, tá vendo? O sinalzinho de menos aqui na frente do construtor significa que ele é privado. Tem um método getInstance que é público estático. E eu tenho um atributo instância, que é da própria classe, que é privado e é estático. Quais são as vantagens e as desvantagens do padrão Singleton? Eu ia dizer uma aqui, né? Não é meio uma vantagem do uso padrão, mas uma consequência. Ele é extremamente simples, estruturalmente falando. Tá? Como vantagem, ele dá acesso controlado a uma única instância, tá? Porque a própria classe,
possui controle sobre como os clientes a acessam, porque ele encapsula a instância. E a instância só é criada quando é necessária, né? Então não consome recurso desde o início da aplicação. A instância só existe depois da primeira chamada de getInstance, né? Como desvantagens, o que eu teria? Pode ter problema em ambientes multithread, tá? Tem que dar uma olhada nisso. Pode ser complexo garantir que só haja uma instância no objeto, tá? E há um pequeno overhead para verificar se a instância já foi criada ou não. Mas eu acredito que seja irrisório, né? Aqui nos slides, gente, tem um exercício que vocês podem implementar para ilustrar aí. Eu não vou fazer isso aqui, tá? Mas é só vocês escreverem esse código aqui. Então, o que acontece? Tem uma classe aqui chamada incremental. Ela é uma classe... é uma classe normal por enquanto, né? Ela tem um atributo privado estático e do tipo inteiro, que é um contador. Ele vai contar quantas instâncias existem, tá? Porque cada vez que eu instanciar ele, o que eu vou fazer no meu construtor aqui, eu incremento, eu instanciei mais um, né? E eu guardo nesse número aqui. O toString mostra quantas instâncias dessa classe existem. E aí eu tenho aqui um método main que vai fazer o seguinte. Ele vai instanciar 10 caras desse daqui e vai fazer o toString de cada um deles, né? Então no último a gente vai ver que tem 10 instâncias criadas. O exercício para vocês é transformar isso num singleton e executar de novo esse mesmo método main. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar aqui uma referência para o próprio incremental, né? Esse cara vai ter que ser privado, né, o construtor, e você vai ter que criar um método estático, público estático, getInstance, que vai daí chamar o atributo, o construtor privado. Então isso fica como exercício para vocês fazerem, o primeiro exercício. E o exercício mesmo de implementação em casa dessa aula é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui. Esse exercício aqui já está no Google Classroom. E ele é para implementar aquele sisteminha de home theater. De novo, né, gente? Tudo com prints, tá? Tudo modo texto. E dentro, né, aqui está um exemplo da saída, né? Tudo texto, tranquilo. E tem uma restrição aqui, ó, que esse cara, esse home theater facade aqui, vai ser um singleton. Então a gente vai combinar o padrão facade com o padrão singleton, tá? Então vocês vão ter que adaptar o construtor, né, do facade, vai ter que ser privado, etc, etc, para que além de um facade ele seja ao mesmo tempo um singleton, beleza? Então esse é o exercício e com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Então, bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, me mandem e-mail, ok? Obrigado e até a próxima.